vocês assistiram, vocês curtiram e a gente voltou com mais um especial do Fora de Série. Agora aproveita, porque esse foi pensado pra vocês. Eu tenho uma treta com a Juliette. Sabe a Juliette? Sim. Por causa disso. Porque num programa de TV ela usou Dolce & Gabbana. Tá. E aí rolou. Na verdade, nem veio uma treta comigo, mas foi uma treta no mundo da moda. E eu dei a minha opinião. Ela não gostou muito, né? Enfim. Eu sou uma pessoa que polematiza. As pessoas não gostam muito das minhas opiniões, porque são muito sinceras. E aí ela usou uma marca de uma brasileira num programa de TV famoso e não marcou a marca dessa brasileira. Na outra semana, ela usou Dolce & Gabbana e marcou a Dolce & Gabbana. E aí, ele trouxe na discussão daquela velha história do brasileiro, né? Síndrome do vira-lata, lamber tudo que é de fora e que é daqui, né? E aí eu fiz um vídeo falando sobre isso. Aí eu falei, então assim, não faz o menor sentido uma pessoa que se diz ser tão consciente, que quer defender o seu regionalismo, que quer defender pessoas de minoria, usar uma marca que oprime tanto, inclusive mulheres. Entendeu? Então a gente fala muito sobre isso. Hoje, as marcas, grandes marcas foram canceladas e foram extintas. Forever 21 foi uma aí que a gente viu acabar por cancelamento do próprio público. Por fazer coisas que a juventude hoje em dia já não tolera mais. Então, tipo assim, a gente fala muito hoje. Hoje, o público de hoje não é o público de 10 anos atrás que consome moda. As pessoas não consomem só a roupa mais. Ela consome o conceito que está por trás daquela roupa. A pandemia acabou comigo de formas que eu não achei que eu estava suportando mais. Caraca. Porque meu setor foi mais abalado, gente. Verdade. Não teve casamento. 2019, eu tava em ascensão. Eu tava, tipo assim, fechando 25, 30 contratos por mês. Parou, corta, né? Cara, deu março de 2020. Eu estava em São Paulo, no dia que foi declarada a pandemia, eu nunca vou esquecer. Eu tinha 28 noivas agendadas, foram só 5. Das 5, eu fechei 2. E eu precisava fechar 10 naquele mês pra pagar as contas. Foi desesperador. Tipo, eu achei que naquele momento ali, eu falei, tudo que eu vivi até hoje, todos os sacrifícios que eu tive até hoje como empreendedora, vai pro lixo. Por 2 motivos. Não tem contrato fechando e tem noiva cancelando. A conta não fecha. Se tem noiva cancelando, eu tenho que devolver dinheiro. Se tem que devolver dinheiro, meu caixa vai zerar em menos de 2 meses. Se meu caixa zerar, como é que eu vou dar sustento pra minha família? Meus filhos dependem disso daqui. Eu tenho 7 famílias que dependem diretamente do meu ateliê todo mês. Eu não demiti ninguém na pandemia. Então, eu entrei em desespero. E foi aí que eu fui pro TikTok. O TikTok foi uma válvula de escape pra mim. Porque eu sou muito criativa. Meu cérebro é muito acelerado. Ao ponto, assim, a minha ansiedade, gente, é tão alta. Mas tão alta, que eu ouço 5 vozes falando comigo ao mesmo tempo na minha cabeça. E eu falo, cala a boca, todo mundo! Um por vez. Pega a senha! Organiza essa putaria aqui. Na pandemia, eu tive crise de ansiedade tão forte, em março de 2020, que eu achei que eu ia me matar. Em cada crise de ansiedade que eu tinha. Eu falei, eu não consigo. Eu não dou conta. Porque eu vi todo o meu negócio, tudo aquilo que eu tinha construído e que estava dando certo, poder, do nada, acabar. Aí, um amigo meu, vendo eu ter uma crise de ansiedade um dia, a gente morava no mesmo condomínio, e ele, bancário, tava de boa, né? Tava em casa, encostado, recebendo o dinheirinho dele todo mês. Fui me mostrar o TikTok. Aí ele falou assim, você já viu esse aplicativo? Aí eu, já ouvi falar. Porque eu até então era uma pessoa de Instagram. Sempre foquei meu negócio no Instagram. O Instagram era meu... Eu já tinha uns 70 mil seguidores no meu pessoal, uns 30 mil no do ateliê. Que pra mim já era muita gente. Gente, 100 mil pessoas me seguindo. Pelo amor de Deus, caramba. é um estádio de futebol. É gente pra caramba. É gente pra caramba. Pô. Eu falei, tá ótimo, não quero mais que... Já era gente demais metendo na minha vida, metendo na vida dos meus filhos, meu marido. Eu falei, não, chega. Aí eu fui pro TikTok, que ele falou assim, assiste, pelo menos vai te distrair. Aí baixei o aplicativo, comecei a assistir. Assisti um vídeo, é viciante, né? Você rola. Quando você vê, você tá 3 horas ali vendo vídeo. E aí um dia eu vi um vídeo de uma menina nos Estados Unidos mostrando ela fazer um vestido. Aí eu falei, isso aqui eu sei fazer. Vou fazer. Pra que eu não sei. Esse foi meu primeiro vídeo no TikTok. Ele teve 5 curtidas, 100 visualizações.
Eu falei, aqui não é meu lugar, né? Tipo, que eu tinha ciência. Eu falei assim, cara, aqui só tem adolescente e gente gostosa dançando. Eu não sou adolescente, por mais que eu pareça. Eu tenho consciência de que eu não pareço ter 36 anos, mas também não sou adolescente. E eu não danço. Eu sou uma péssima dançarina. O que eu tô fazendo aqui? Só que alguma coisa ficava. Continua. Grava outro vídeo. Aí gravei o segundo vídeo, terceiro vídeo. No 10º vídeo, virou a chave. No o 10º vídeo, eu fiz um vídeo que eu falava sobre como as pessoas me tratavam mal quando eu era criança, por ser quem eu sou, e como eu cresci, superei isso, e hoje eu transformo todas as mulheres em fadas, em princesas, inclusive eu. Aí no final apareceu, tipo, o vídeo inteiro era eu me maquiando e falando sobre isso. E no final apareceu eu bonita, com o vestido que eu fiz, vestido todo floral e tal. E o vídeo bateu 100 mil visualizações em 24 horas. Pá. Eu saí, assim, de 300 seguidores para 15 mil seguidores em 24 horas. Aquilo me assustou tanto. Falei, o que é isso? E muita gente. Comentários. Assim, o vídeo deu, tipo, 5 mil comentários. Quem é você? Conta a sua história. Como é que você filma sem a mão? Não, era cada comentário capacitista. Tipo, como é que você escova o dente? Gente, isso aqui não é circo dos horrores, tá? Eu não tô aqui pra entreter vocês e mostrar como eu faço as coisas. Mas a lógica do conteúdo, ela tem que seguir, ela muda muito quando você pensa nisso, por conta disso que a gente estava falando. Tem algoritmo, tem um monte de gente fazendo coisas, tem coisas que se destacam, coisas que não se destacam. Tem gente, tem audiências diferentes. Então, geralmente, o que a gente pensa, como eu penso em estruturar histórias quando eu vou falar 15 segundos, é que às vezes faz sentido você começar no meio da história e fazer um mini flashback, mesmo que sejam 15 segundos. E acho que o que acontece é que a gente tem que acelerar muito dessas coisas. Às vezes eu vejo stories ou então TikToks, etc., que você consegue perceber claramente 1, 2, 3, sabe? Tem começo, meio e fim. Apresentou, complicou e resolveu. Mesmo rápido. Mesmo rápido. É. E eu contei isso também recentemente. Eu comecei, às vezes eu faço... como as pessoas têm necessidade dessa estrutura. A estrutura é uma coisa muito bacana em termos de história. E às vezes eu faço cobertura de evento. Então eu vou para um evento, vou lá para o VTEX Day e falo, puta, vou fazer um stories contando um pouco, compartilhando um pouco essas coisas que eu estou descobrindo aqui. Então eu pego foto de tela, escrevo, etc. E geralmente quando eu termino uma dessas sequências todas, eu escrevo a palavrinha fim. E é muito louco, porque as pessoas se sentem... Elas não ficam satisfeitas com o fim, porque ela entendeu que aquilo é uma história e vai começar uma outra. E é muito legal, eu tenho as pessoas mandam aplausozinhos no fim, porque eu fechei aquilo. Então, a gente percebe que muito conteúdo que não tem um pensamento de história, que não tem essa consciência, ele não fecha as coisas, ele vai deixando sempre aberto. E aquela coisa que aquele filme que você sai assim, para onde foi aquele personagem? Por que aquela história morreu e ninguém me deu satisfação, né? Então, trazer um pouco desse conhecimento de estrutura, mesmo que seja para um micro conteúdo de 15 segundos, é possível, funciona. Não é a única coisa que você tem que fazer. Tem coisas que você vai pirar na batata e vamos fazer um negócio que não tem explicação, né? Por que aquele negócio ganha uma aderência tão grande mesmo no algoritmo e por que algumas outras coisas que são super bem produzidas não ganham, né? Aliás, uma outras coisas que a gente pode depois falar é isso, esse equilíbrio que você tem que ter entre o timing de alguma publicação e a qualidade da produção que você tem na mesma publicação. Tem coisas que você não pode esperar. Então, não vou nem editar esse negócio. Ele vai meio bruto mesmo, porque faz sentido, porque ele está naquele calor, naquele momento, né? Então, E isso você vive muito na operação do Now. exatamente. Que é plataforma... Pode chamar de plataforma? A não, gente é uma unidade de negócio, mas é quase um produto que a tá. gente coloca, né? Que a gente, Tá. é uma metodologia, a gente pode Tá. chamar isso também, né? Porque eu aplico essa metodologia em casos específicos e aí a gente, dependendo do caso, ela vai se moldando. E o mas principal- é uma forma de trabalho. Tá, e o principal case, podemos dizer que é o Rock in Rio também. Que aí vocês fazem as coberturas malucas aí Exatamente. dos bunkers, uma operação enorme. E que, que precisa respeitar muito disso que você está falando, né, cara? O que tá quente ali, momento que... Puta, beleza, passa... Não é nem passa a qualidade, mas não vou olhar com tanto carinho pra produção, pra edição, pra finalização e tudo mais, porque eu preciso aproveitar aquele hypezão. A mensagem acaba sendo mais importante do que a forma ali, né? Exatamente. o formato. Ele nasce em 2017, o Now. O nome também já mostra isso, né? O agora. Sim. Ele nasceu na operação de Rock in Rio 2017. A gente decidiu organizar, planejar
ter espaços específicos para multidisciplinas trabalharem ao mesmo tempo dentro da Cidade do Rock, para que a gente pudesse... O objetivo era muito singelo. A Cidade do Rock, ela é limitada fisicamente. Então, aproximadamente cabem 700 mil pessoas lá, 100 mil pessoas ao longo dos 7 dias. A quantidade de pessoas que têm interesse naquilo é muito maior do que... Apesar de ser 700 mil, a quantidade de gente é muito maior do que 700 mil. Então, a gente falou, eu preciso criar um conteúdo que seja para as pessoas que estão aqui, mas muito para as pessoas que não estão aqui. Que vai além de simplesmente ver o show, porque o que interessa, o que engaja, o que gera conversa, é o que está por trás do show, é o antes, é o entre os shows. Então a gente falou, esse é o nosso objetivo, a gente conseguir dar um pouquinho de sensação de estar presente na Cidade do Rock para quem não está aqui fisicamente. E como a gente faz isso? Indo atrás de histórias o tempo todo, vindo para o campo, né? Então a gente vai captar essas histórias. Vocês a gente faz o planejamento, vai todo mundo para a rua. A pista ali. Todo mundo para a rua. Uma das coisas mais importantes que a gente faz no planejamento, é definir esse roteiro. Olha, hoje é o dia tal, o que a gente vai fazer? A gente vai cobrir isso, aquilo. O André vai estar no palco Mundo, o Rafa vai estar no palco Sunset, um vai tocar depois do outro, vai tocar isso, aquilo. Então a gente cria um roteiro prévio que ajuda na hora de capturar um pouco dessas coisas. E aí no meio do caminho o cara tá indo lá pegar assim, putz, eu vi uma história aqui de uma senhora que veio no Rock in Rio 85. Opa, isso aqui é legal. Deixa eu pegar aqui e trago ela para cá. Então a gente captura isso, as coisas que estão programadas e as coisas que não estão programadas, volta para essa operação central física mesmo. E aí tem um pessoal que edita, cria, né, constrói a história, constrói a narrativa, faz o texto e publica ali em questão de menos de hora, às vezes. Tem coisas que são muito rápidas. Você vai pegar um cara com TikTok, por exemplo, ele já publica direto quando ele está lá no campo. Que loucura, né? Então essa sensação de você, né, para quem está do lado de fora, de ver um show, né, do 30 Seconds to Mars, no caso, que era, né, e o Jerry Little, e aí aparece no feed dele, que ele tá vendo a TV, ele está aqui no celular vendo o que está acontecendo no Rock in Rio, e aparece uma foto do Jerry Little com um negócio de açaí na mão, com pó de açaí, e ele fala isso assim, açaí, my friends, açaí. Ele falou isso no começo do show. A gente pegou esse quote, fiz uma foto rapidinho, sei lá, coisa de 10, 15 minutos, já estava no ar. E a galera olha aquilo e ela sabe, aquilo para ela é uma extensão do que ela está vendo na TV. É uma extensão, e essa é a sensação que ela tem de que aquilo está acontecendo em tempo real. Então, isso faz com que ela se engaje com aquele conteúdo, com que ela compartilhe aquele conteúdo, com que ela entre na conversa daquele conteúdo. Então, essa instantaneidade, né, essa coisa de trazer rapidamente aquilo que está acontecendo no campo para uma estrutura que elabora essa história e coloca ela no ar, faz muita diferença no caso de um festival como o Rock in Rio. E a gente cumpre esse nosso objetivo, né? O cara que está fora fala assim, puxa, estão me dando um presente aqui, que às vezes o cara que está dentro, ou a cara que está dentro, nem tá vendo. Não está vendo, porque está lá no show. Tá dentro. Essa transição pro digital com a Vevo, né, cara? Verdade. Acho que foi um capítulo Vevo na página. Foi eu que mudei, eu transitei pro digital, o mundo transitou e eu preciso continuar trabalhando, né? Então eu vou junto. Mas é diferente. Acho que tem um monte de coisa que fica mais bem definida. Que nem, né? Antigamente, o Ibope. Mas estava dirigindo o clipe lá. Não. Na Vevo a gente tentou ali fazer um formato de programas, assim, na verdade, alguns formatos de programas, para tentar trazer um conteúdo além dos clipes e espalhar a marca pela galera. Foi ali que eu conheci o Júlio Cossielo, por exemplo. É verdade, eu lembrei. Né? É verdade. O Christian Figueiredo, os meninos, o Coelho e o Terror Bionic, que são figuríssimas, o Léo, tinha também uma atriz, a Érica, e o Vilhena. Né? Aí para cada um a gente inventou um formato, um tipo de programete. Era tipo uma tentativa de mini MTV, mas não é MTV, MTV é a minha, né? O jeito que eu levava aquilo, né? De fazer programas para cada um deles, assim. E foi muito louco. Você imagina que o Júlio Cossielo analisando uma música do Roberto Carlos, é um vídeo na época deu 1 milhão, deve ter muito mais. Mas você junta uns mundos que... Como é que você faz o Cossielo falar do Roberto? Tem 1 milhão de pessoas que viram, ou seja, você causava um negócio diferente. Era um jeito de trazer,
Porque assim, o YouTube pode ser uma câmera correndo, uma câmera parada e aquela, como é que chama aquela bolinha de luz? O ring? Ring light. Pode ser isso. Você vai lá ficar falando. Muito YouTube começou desse jeito, vlogger. Depois foi evoluindo. Né? Hoje em dia o YouTube é uma plataforma. O próprio Júlio, ele é assim, ele tem muito conteúdo que é de vlog, né? Só dele. Então, mas no fundo era brincar de fazer televisão em casa, né? Você pensar as paródias mesmo que ele fazia no meio do vídeo dele. Sim. Vestido da mãe. Eu amava. Ele de peruquinha, demais, não tem pra ninguém, né? Ele é demais. Agora já não dá mais, né? Porque ele tá do tamanho dessa porta de forte. Ele cresceu, né? Ele era um molequinho brazuquinha, magriça, né? Mas, né? 10 anos depois, né? Pensa, 10 anos, né? Não sei se ele já tem tudo. Sei que em 2016 eu fiz um show pra ele era 10 milhões de seguidores na época, ou 15 milhões, agora eu não lembro. Acho que 10. Em 2016, por aí. 10, né? 10, era 10? Foi demais, cara. Júlio é uma figura. Enfim, eu acho que as coisas se misturam. Você pode... Se você parte do princípio que o YouTube é mais uma janela, então você vai ter programas lá. Uhum. Então você vai trazer coisas de televisão para aquilo, né? Que nem na época da Vevo, o Vilhena, ele ia em festas. Então ele tinha uma firula que era uma câmera presa nele aqui, e ele ia numas festas. O Coelho e o Terror, eles faziam análises de videoclipes da Vevo, tipo, piores clipes do mundo, só que não com a linguagem chroma key, com a linguagem que eles faziam nos gameplay. Pictelinha. Então você pegava o picture, gameplay, que era um formato deles, e do YouTube, e trazia para tentar falar de música. Ou seja, como falar de música, né? Aí o Christian Figueiredo entrevistava, fez umas entrevistas muito legais. Foi uma experiência muito legal. Sim, foi uma digitalização. E as vantagens que eu vejo da digitalização não é só a ampla e a quantidade de janelas que você tem para ver o que você quiser, a hora que você quiser, no meio que você quiser. A quantidade de opções, né? A gente é de um tempo que, né, se girava 7 canais num seletor, né? Você ter a TV a cabo já foi uma explosão. Porra, hoje a gente vive... são infinitas telas, são infinitas possibilidades que você pode ver agora, né? E eu acendo uma vela todo dia pros anjos que colocam coisa antiga no YouTube, sabe? Aquelas músicas antigas, aquelas cenas clássicas. Alguém tem a manha de pegar o negócio e digitalizar, baixar e pôr pro povo. Gente, esse povo devia ganhar dinheiro, porque eles fazem mais pelo Brasil que muita gente. E é preservar a história, né, cara? Cara, preservação da história, é isso mesmo. E quem preserva a sua história tem história para contar e para mostrar. Tem referência, né? A referência gera referência. É muito importante isso. Sem dúvida. E o que eu acho doido é umas coisas que o André lida muito, que é o deschavamento, o detalhe do Ibope. Né? Você, antigamente, novela deu 80, tal canal deu tanto. Tava fácil. Tava fácil e todo mundo dizia que era mentira, porque era uma empresa que falava quanto dava. O Ibope é da Globo, o Ibope é da Globo. Você ouvia isso toda hora. E com essas ferramentas, você tem todo um trabalho de pesquisa que vem pronto. Que os caras também contestam e falam, não, porque o YouTube que dá o número. Então abre o seu YouTube. E é possível. Quem garante que são 10 mil views, 100 mil views? E aí você ficou ouvindo umas histórias que não sei quem pagou não sei o que lá, comprou o robô, que não fez... Aí você já vê que tem mentira em todo lugar. Aí também, porra, acabei de defender os números do mundo moderno, e você já vê isso aí, já tô com raiva dos números de novo. Mas é pra ter raiva. Então, a verdade é essa. essa. O que importa não é número. O que importa é a qualidade do que você coloca no ar. Exato. Isso é uma coisa muito legal. Tem eu não vou lembrar o ano exatamente, mas eu acho que foi em 2017. Você pegar o top 10 das rádios, a vida inteira, são 10 homens, ou 10 duplas de homens. Sim. Aí teve um ano, que acho que foi 2017, que deu meio a meio. Falei, inimaginável, era Simone Simara, Mara Maraíza, Marília com 2 e mais alguém que tava ali. Você fala, pô, se isso não significa alguma coisa, você vê que tipo, mas isso aí depende do investimento que o cara faz. Fala, tá bom, mas o cara tá investindo em produtos femininos. Sim, total. Então,
E arrasta tantas outras coisas, né? De marcas, de histórias pra contar. E como é um tipo de música a longo prazo, né? Uma música que tem quase 100 anos já e que vai durar muito tempo, esse fato da Marília influenciar a menina nova, de 10, 12 anos, pega um violão e começa a cantar as músicas. Legado, né? Daqui 15 anos tá aparecendo uma que acompanhou tudo isso que aconteceu com a Marília quando era criança. Você falou um negócio de marcas ali, que é um tema interessante aqui também, né? Porque tem muita marca que adere ao território sertanejo, porque, cara, é vendedor demais, né? O território sertanejo, né, cara? Por que tem esse consumo maluco assim, cara? Cara, o sucesso do sertanejo, assim, sempre que a gente vai fazer um projeto e precisa justificar, tem um lance que a gente mostra no mapa, que é a música que mais tem berço em estados diferentes do Brasil. Então você pega... lembrar de cabeça é difícil, mas Goiás e Tocantins, que era um só. Mato Grosso do Sul, que também era um só. Pega São Paulo, Minas Gerais, Paraná, tem mais algum que eu estou esquecendo. Minas, eu não sei se eu falei. Esses estados todos têm na história cultural deles a música sertaneja. Paraná também. Então, por mais que você queira discutir qualquer coisa, essas pessoas tiveram a mãe ou o avô que ou foi da roça, ou tinha a cultura da roça, ou que morou no campo, ou que era de uma cidade muito influenciada pelo campo. Então essas pessoas são criadas com isso. Por mais que eu não gosto, mas a sua mãe ouvia. Sim. Então você ouviu. Se em algum momento alguém mudar um pouquinho no sertanejo, tornar ele um pouco mais pop, você vai gostar. Foi o que veio acontecendo ao longo do tempo. Então, não tem como você tirar isso, porque está na cultura do país. A memória afetiva é forte. Então é muito difícil de disputar. E tem uma questão legal de marcas, que vocês entendem bastante, é que o sertanejo nunca foi muito próximo, perto de outros artistas. Compara a Anitta com um sertanejo até 2019, aí na relação com o marca. A Anitta estava deitando e rolando, e os caras não faziam uma propaganda. Porque tinha aquela... Não preciso, eu vivo de show, meu negócio é vender ingresso. E aí eles vão descobrindo que às vezes o que ele ganhava no mês de show, a Anitta ganhava numa ação. Falaram, mas também não. Aí eles foram aprender, quase todos, na pandemia, que não tinha mais dinheiro de show. Falaram, vou tirar dinheiro de onde? E aí as marcas começaram a ter uma relação, porque tinha empresário dos grandes que nem atendia, que não respondia. Que assim, a gravadora falou, tem a empresa tal, nacional, querendo fazer uma ação. Falei, não quero. Não, vai me dar quanto? Vai me dar quanto? Achando que era show. O que mudou da pandemia para cá é absurdo. Os caras, porque as lives explodiram de patrocínio. Aí os caras hoje estão começando a entender. E aí, como eu falei antes para vocês aqui, cara pensando e falando, não quero fazer tanto show, não. Eu não vou mais sair de casa tantos dias. Prefiro fazer umas ações aqui. Já virou tudo. O cara já não quer mais show, mais. Mas não abandona, show, não. Mas não acho você acha que se tivesse a opção, eles abandonariam o show? Abandonar não, mas a correria... a correria sim, porque eu sinto que tem esse contato com o público também para eles, né? Para o cara que gosta, que é artista mesmo, né? Que entra ali na frente de, sei lá, 1 milhão de pessoas num festival e canta e brilha. O cara tem esse tesão de ouvir a galera, né? A energia. O Teló falou pra mim uma vez, que a gente tava conversando sobre um medalhão. É que eu não posso falar porque eu acho que o cara não pode não gostar. Mas daí da vida, clique. Mas a gente corta aqui, André. Ele tava falando com um dos maiores que existem, sertanejo, o cara falou, meu sonho era ficar 6 meses em Londres. Ele falou, cara, pelo amor de Deus, por que você não vai então? Eu não consigo. Eu falei, sei lá, ficar 6 meses sem fazer show e tal, um negócio pesado. Aí foi o que ele me falou, Biunti, a droga do artista é o aplauso. Não adianta, a gente não consegue. Então o Teló é um cara que, se puder, faz menos, mas não para de jeito nenhum. Porque tem aquela coisa de ser aplaudido, de as pessoas gostarem de você. Acho que é difícil tirar. Parar não, mas quase todos que tiverem oportunidade depois da pandemia vão dar uma segurada. Agora vocês já sabem, né? Então ativa o sininho, segue o Fora de Série e curte esse vídeo aqui. Quem sabe quais melhores momentos estão por vir.